que é o tema da nossa ministração, da nossa pregação nessa noite, a oração de Abacuque, e eu queria que você pudesse ler comigo. Nós vamos ler um pequeno trecho, que está lá em Abacuque capítulo 3, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim, tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. Aí ele fala isso, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu quero ler também na NVI que diz assim, Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, e faze-a conhecidas nos nossos tempos, e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém, igreja? Nós vamos orar a Deus, mas eu queria te perguntar isso. Quem quer que Deus aumente a fome e a sede de Deus no teu coração? Quem quer mais de Deus aqui? Amém? Então essa vai ser o motivo da nossa oração. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Inclina a tua cabeça. Pai amado, nós nos prostramos diante da autoridade da tua palavra. E a oração que eu faço com os meus irmãos nesse momento, que o Senhor possa colocar em nós fome de Deus, que haja sede de Deus em nós. Senhor, que toda apatia seja arrancada de nós e que possamos, Senhor, andar em novidade de vida. Pai amado, eu te peço que o Senhor possa ministrar os corações, no decorrer da mensagem, Senhor, as palavras que vão ser ministradas aqui, os conceitos que o Senhor possa aplicar em cada coração, em cada mente. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor não podemos, nós precisamos do começo ao fim, precisamos que o Senhor ministre a cada coração e cada mente, inclusive o meu, Senhor. Eu preciso, Pai. Nada posso sem o Senhor. Ministra a Tua palavra nessa noite. Abre os corações, abre o entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Nós sabemos muito pouco sobre o profeta Abacuque. Pouquíssimo sabemos. Interessante que, curiosidade, que o nome Abacuque significa abraço. E esse profeta surgiu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Ele foi mais ou menos no tempo da invasão onde os caldeus invadiram a Jerusalém e por volta dessa época, talvez um pouco antes, surge o profeta e nesse pequeno livro de 3 capítulos, com 56 versículos, ele nos dá um relato do seu relacionamento com Deus. Quando você vê do começo ao fim do livro, você vai ver que é uma oração, é um diálogo com Deus. E nós vamos aprender aqui com o profeta nessa noite. E parece que o profeta estava preocupado, eu até me atrevo a dizer, parece que o profeta estava um pouco frustrado com Deus. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não quero que você levante a mão, mas você já ficou frustrado com Deus? Quando você queria uma coisa assim, muito, 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 e Deus, parece que Deus não estava te ouvindo. Parece que Deus não estava respondendo aquilo que você gostaria, aquilo que você queria. É o quadro, é o cenário que nós encontramos no capítulo 1 até o versículo 5. Você vai ver o profeta como que brigando com Deus, como argumentando com Deus, porque ele queria algo, e ele começa declarando, até quando, Senhor? Clamarei e o Senhor não me escutarás. O Senhor, Ele me mostra a destruição, Ele me mostra a violência, Ele fala que a lei se afrouxa, Ele fala que a justiça estava torcida, e Ele fala que a justiça não se manifesta. Ele começa a argumentar com Deus, Ele começa a
a questionar por que aquilo estava acontecendo. Parece que esse profeta estava lendo algum jornal dos nossos dias, ou vendo a internet dos nossos tempos, né? Quando ele reclama sobre a justiça, quando ele fala que não havia lei, que a justiça parecia que estava torcida, que havia violência, que havia destruição, ele começa a argumentar com Deus, ele começa a questionar o Senhor. E o Senhor responde no versículo 6, e o Senhor fala o seguinte: é verdade, eu vou enviar os caldeus, eu vou enviar um povo que vai resolver essa questão, o que você está falando. E aí aumenta maior ainda a dor desse profeta, porque ele fala com Deus o seguinte, ele fica meio desorientado, e ele fala assim: vai levantar o perverso para devorar um povo que é mais justo do que ele? O que Deus estava fazendo? Existia um povo que estava completamente fora dos caminhos de Deus, fora daquilo que o Senhor Deus queria para eles, e o Senhor vem com juízo. E ele levanta os caldeus, e o profeta aí não gostou do que Deus estava fazendo. E ele faz justamente isso, ele começa agora a interceder a Deus por aquilo que Deus estava fazendo. Ele não gostou da resposta da oração dele. Ele orou, porém ele não gostou daquilo que Deus respondeu. E aí, ele começa no versículo 2, falando assim: então eu vou para a minha torre de vigília, eu vou para a minha fortaleza, e eu vou ver o que Deus vai fazer. E Deus começa a falar com ele. E Deus vem e fala também que ele trataria com os caldeus. Mas aí, no capítulo 3, no versículo 2, 1 e 2 ali, ele começa essa pequena oração, essa oração que nós vamos meditar nessa noite. A oração fala claramente sobre o cerne, né, o âmago que dessa oração de Abacuque é que Deus possa trazer o despertamento, que Deus possa trazer o avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra, clama o profeta. E a gente pode subdividir essa oração, esse capítulo 3, versículo 2, em 4 partes. Primeiro, ele demonstra temor a Deus. 2, ele pede para avivar a obra. 3, ele fala que essa obra pudesse se tornar conhecida. E no 4, ali no final do versículo, ele pede ao Senhor, ele faz um clamor para que o Senhor, na sua ira, lembrasse da misericórdia. E o mais interessante é que o Senhor, o que ele faz, quando ele começa a oração, ele fala assim: eu estou alarmado. Eu estou alarmado. Na Almeida, e depois na King James, ele fala assim: I have a fear, ou seja, eu tenho medo. Na NVI ele fala assim: eu temo os teus atos, Senhor. O profeta começa demonstrando ali temor. E aqui é o primeiro ponto que eu queria que a gente pudesse pensar junto sobre a oração que fez o profeta Abacuque. Será que, de fato, nós estamos vivendo no meio de uma geração que perdeu o temor do Senhor? O que vocês acham? Será que vivemos no meio de uma geração que eles estão perdendo o temor de Deus? Já não há temor de Deus? Será que o temor de Deus é importante, gente? Porque se a geração, se o povo, se a nação, se as nações e se a igreja perde o temor de Deus, nada mais nos resta. Muito sério. E eu tenho visto isso, que pouco a pouco, as pessoas têm perdido o temor do Senhor. Eu creio que não há um avivamento se não houver temor de Deus. Eu não creio que uma obra pode ser avivada se nós não tivermos temor a Deus. Isso é um princípio que não pode faltar. E aí, a gente vê como que a sociedade, as pessoas, até mesmo dentro da igreja, os homens, os pais de família, nas conversas nós podemos ver que está faltando sim temor a Deus. E o profeta ele começa a ficar: eu estou alarmado. Qual foi a última vez que Deus falou alguma coisa com você e você ficou alarmado? Qual foi? Você se lembra
que Deus falou algo e você fala assim, eu estou com medo, eu estou temendo. Nós temos que temer a Deus, gente. Parece que Deus ficou muito amiguinho nosso. Nós começamos a desenvolver um relacionamento com Deus que quase que Deus está aqui para nos servir. Somos nós, o Senhor, e Deus é aquele que nos serve. E pedimos isso e queremos aquilo, e tratamos Deus como se Ele fosse um no meio de nós. A reverência cada dia mais diminui. Entramos na presença de Deus, saímos da presença de Deus, falamos sobre Deus como se fosse um qualquer. Então, creio que nós temos que pensar nisso. Se de fato tem no meu coração aumentado o temor a Deus, ou se eu estou tratando Deus casualmente. Tem um evangelista aqui na América, ele já é um senhor, provavelmente com seus 70, 75 anos, por aí. O nome dele é Ray Comfort. Eu não sei se talvez você já ouviu, né? Ele aparece muito no YouTube. Ele tem um ministério que se chama The Way of the Master. E ele sai para as praias, ele sai para a praia, ele sai para conversar com pessoas, para que ele possa evangelizar essas pessoas. E ele tem um método muito interessante para evangelizar. Primeira coisa que ele faz, ele traz a lei, ele mostra e fala sobre os 10 mandamentos. Depois, ele vem e expõe o pecado, ele vem baseado naquilo que é a lei, ele vem e expõe o pecado. Depois ele apresenta as consequências desse pecado e, por último, ele vem e apresenta Jesus. Muito interessante o que ele faz mais ou menos assim, ele vai e traz os 10 mandamentos e fala assim, o mandamento do Senhor fala que é proibido roubar. Você já roubou alguma coisa na sua vida? Lembra desse? Alguém já ouviu isso? Não? Você já roubou alguma coisa na sua vida? Eu já roubei lá, roubei um lápis, roubei isso, roubei aquilo, roubei... Então quem rouba é o quê? Igreja, quem rouba é o quê? Então tá. Aí falou assim, ó, você que está falando que era ladrão. Você que falou, não foi eu. Aí você já falou alguma mentira na sua vida? Não, já falei, acabei de falar uma ali atrás. Então, aí quem fala mentira é o quê? Mentiroso. Então, segundo, aí ele vai mandamento, segundo o que você já olhou alguma pessoa assim, com desejo ilícito sobre ela, né? Eu falei, já olhei, então, você está, isso aí é adultério. Então, segundo a sua própria palavra, você é um ladrão, você é um mentiroso e você é um adúltero. Se você morrer, você vai para onde? Céu ou inferno? Primeiro ele fala, você acha que você é uma boa pessoa? Eu acho que eu sou uma boa pessoa, mas você mesmo agora fala que você é um ladrão, um adúltero e um mentiroso, e se você morre, você vai para onde? Eu acho que eu vou para o inferno. Mas isso não te preocupa? Me preocupa. Então você precisa de um Salvador. Agora, qual a estratégia desse homem? E é importante, por isso que eu estou falando isso. Porque a primeira coisa, ele traz o temor do Senhor no coração. Se as pessoas não temerem a Deus, elas vão tratar Deus de qualquer forma. Por isso que as pessoas entram e saem das igrejas como se fosse algo comum. Gente, quando nós nos aproximamos de Deus, nós estamos... É uma graça especial da parte de Deus que Ele nos possibilita agora ouvir a palavra de salvação. O Senhor, através da ministração da palavra, Ele alcança os nossos corações para que haja temor do Senhor e o temor do Senhor possa gerar arrependimento e o arrependimento gera sim salvação. Se nós não tememos a Deus, se nós continuarmos andando nos nossos pecados e delitos, o que serviu o sacrifício da cruz do Calvário? Para que Jesus foi à cruz? Para que continuemos na nossa vida de pecado e transgressão? Vê que isso é uma incoerência. Então ele, de fato, traz a consciência, né, a necessidade de arrependimento, e ele somente faz isso usando o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor, lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, é o começo do saber. Somente os loucos o desprezam. Então, o temor do Senhor é muito importante na nossa vida, né? Sem temor do Senhor é difícil haver arrependimento. E sem arrependimento fica difícil haver avivamento.
Sem o temor do Senhor é difícil haver cura. Se nós não respeitarmos a Deus, se nós não não entrarmos na presença do Senhor com o coração quebrantado e contrito, fica difícil de fato. A palavra de Deus diz que justiça e juízo são os fundamentos do trono de Deus. Então isso deve, de fato, Salmos capítulo 89, 14. São princípios espirituais que parece que nós estamos tratando isso de forma comum e banal. Então, primeira coisa, quando nós vamos orar a Deus, e esse é o nosso propósito aqui nesse mês de julho, que nós venhamos a tratar com a espiritualidade da igreja, que possamos crescer na nossa espiritualidade, é que nós possamos desenvolver uma vida de oração, uma busca de uma vida de buscar a Deus, de entender o coração de Deus, e às vezes a resposta não vai ser aquilo que eu quero, mas é muito importante que possamos conhecer o que é a vontade de Deus para a nossa vida, e assim nós vamos crescer e amadurecer. Então, o profeta vem e fala assim, eu estou alarmado com aquilo que o Senhor está falando, e ele vem e pede, e é o segundo ponto, ele fala assim, aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra. Nós temos que entender primeiramente o que é a obra de Deus, porque eu temo que o nosso entendimento do que é a obra de Deus, ele é muito limitado. A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 17, quando o Senhor faz a oração sacerdotal, o seguinte, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. A obra de Deus é importante. Em 1 Coríntios 15, 59, fala assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, a obra do Senhor é importante que nós venhamos a entender. A primeira questão sobre a obra de Deus, que a obra de Deus está sendo realizada no mundo. Às vezes a gente tem uma visão muito limitada das coisas. Em outras palavras, tudo que está acontecendo, parece que a coisa está descambando, que Deus perdeu o controle da situação, eu quero dizer que nós servimos um Deus que não perde o controle da situação. Ele é Senhor dos céus e da terra, e tudo que está acontecendo, por mais feio, horrível, a gente tem que entender que Deus está no controle das coisas. O diabo, ele não é o Senhor dos céus e da terra. O Senhor dos céus e da terra é o nosso Deus. E Ele está no controle de todas as coisas. Como eu disse, juízo e justiça são base do trono de Deus. Então Deus, Ele tem um controle, Ele está se movendo entre as nações. E Ele falou, parece que a gente não lê a Bíblia. Mateus capítulo 24 fala aqui sobre guerras e rumores de guerra. Não foi? Há 2000 anos atrás, o Senhor já falava disso, sobre terremotos, sobre pestilência, sobre o amor de muitos se esfriaria, e assim nós estamos vendo nos nossos dias, mas o Senhor nos disse, mas Ele fala assim, não é o fim ainda, são como dores de partos. As irmãs, eu não tive, mas as irmãs que tiveram dores de parto, sabem do que é isso que Jesus falou. A dor de parto, ela vai aumentando gradualmente, pouco a pouco, até que aconteça o nascimento. Então, a obra do Senhor está sendo feita no mundo, também a obra do Senhor está sendo feita na igreja. Ou seja, a gente tem que entender, Deus realiza a sua obra dentro da igreja. Se cumpre o propósito de Deus. A Bíblia fala sobre a multiforme sabedoria de Deus, que se manifesta de várias formas através da igreja. Deus está agindo. Amém, igreja? E terceiro, nós temos que entender que a obra de Deus está sendo realizada individualmente em cada um de nós. Deus ainda está chamando pessoas, está salvando, está curando, está chamando filhos para que possam vir à casa do Pai. A obra do Senhor continua. Agora, o que o profeta pede aqui na sua oração é que o Senhor possa avivar a sua obra. Que o Senhor possa despertar a obra dele em nós, individualmente, na igreja, que Ele possa fazer isso. Em outras palavras, nós precisamos de Deus. Nós precisamos ser avivado em Deus, ser despertado em Deus. Por isso vem, a palavra do Senhor fala assim, desperta, ó tu que dorme. Porque às vezes dormimos
e não entendemos o que Deus, a obra de Deus na nossa vida, o que Deus está fazendo em nós, e nós não entendemos o que Deus está fazendo através de nós. E parece que estamos somente vendo, meio alienado das coisas, vendo, né, o que vai dar, onde que vai chegar. Isso não pode continuar dessa forma. É necessário que nós possamos renovar a nossa busca a Deus. Quando fala sobre uma espiritualidade saudável, está falando justamente disso, de uma vida na presença de Deus, de uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida que não fica satisfeito do jeito que está, uma insatisfação santa que nos faz buscar mais de Deus. A Bíblia fala claramente, não vos conformais com este século, para renovarmos, ou seja, nós temos que renovar a nossa mente, a forma que nós pensamos e aquilo que nós estamos fazendo. Nós não podemos ser incoerentes com aquilo que proclamamos, com aquilo que fazemos. Ou seja, o nosso dia, os nossos esforços, né, aquilo que eu estou investindo o meu tempo, o meu dinheiro, a minha força, está dizendo claramente o que é importante para mim. Então, se tem uma causa que eu creio que é justa e nobre, que nós devemos abraçar, todos nós aqui, é que nós possamos buscar a presença de Deus de tal forma que nós sejamos renovados na presença de Deus. Quem crê dessa forma? Gente, se nós olharmos o que está acontecendo no nosso meio, nas nações, nesse país aqui, no Brasil, na sua comunidade, talvez no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho. Gente, eu creio, tá? Eu não sei exatamente o que está acontecendo no seu ambiente, mas as coisas não estão boas. Não estão boas. Eu fui conversar com um senhor, que eu já conheço há algum tempo, e pedi ele para que ele pudesse medir um carpete. E ele falou assim, ó, infelizmente eu só posso medir o carpete. Ele deu o dia lá. Eu falei assim, mas o que é isso? Por que está demorando tanto para medir um carpete? Ele falou assim, ó, já não saio mais na rua depois das 4 horas. Eu falei, mas como que é isso? Como é que você vai ficar só trabalhando até 4? Ele falou assim, não, o neighborhood, ele falou, os lugares que eu estou indo, não dá para ir depois de noite, cara. Ou seja, a violência, o que nós lemos aqui no livro de Abacuque está acontecendo nos nossos dias. Não sei se você sabe, eu creio que você está acompanhando, mas tem dias atrás que 21 criancinhas que estavam na sala de aula foram executadas, gente. Foram mortas. Ontem aconteceu outro, está acontecendo seguidamente. Ou seja, nós vivemos dias difíceis. O Paulo falou sobre isso. Acontece que às vezes nós nos alienamos dessa verdade e começamos a viver um mundo pequeno, numa bolha, como se tudo não ia chegar até nós. E nesse contexto, a nossa esperança tem que estar em Deus. Nesse contexto difícil, nós devemos colocar a nossa esperança no Senhor. Então nós precisamos que a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, ela seja avivada. Ou seja, nós precisamos mais de Deus. Deixa de ser apático na presença de Deus. Deixa de ser somente um observador das coisas de Deus. E muda esse posicionamento seu. Abraça a causa, abraça a causa de Cristo, abraça o Evangelho, abraça a palavra de Deus, se dispõe a ler aquilo que Deus deixou para você, porque ali tem palavra de vida eterna, ali nos conduz à vida eterna. Eu mencionei nessa manhã, quando Jesus fala com Nicodemos, ele fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Aí mais embaixo ele fala assim, ele não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a intenção de Deus não é de fato vir julgar, mas é salvar. Por isso Jesus, ou seja, a porta da graça está aberta. Ou seja, nós podemos sim nos aproximar ao trono da graça de Deus e receber da parte do Senhor salvação, e não somente receber salvação, mas crescer nessa salvação. Ou seja, ser um instrumento de Deus para que Deus possa nos usar, mas nós precisamos nos despertar do sono, da apatia, sair da bolha da indiferença e fazer a vontade de Deus.
Paulo fala com seu filho na fé, Timóteo, e diz assim, ó, por essa razão, pois eu te admoesto a que revives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação ou domínio próprio. Então, gente, a gente tem que pensar o seguinte, né, e fazer essa pergunta, que espírito que está atuando em mim? O espírito de covardia, de medo, ou o espírito do Senhor, de poder, de amor e de domínio próprio? Eu estou, de fato, buscando a presença de Deus com intensidade, eu estou indo para cima, ou eu estou retrocedendo na minha caminhada de fé? Que direção que eu estou indo? A gente precisa entender isso, e a gente precisa ser sincero conosco mesmo. Porque às vezes a gente não é sincero nem conosco. Então, vem um homem de Deus e fala justamente isso: aviva a tua obra. Quem quer ser avivado no Senhor? Levanta as mãos assim, deixa eu ver suas mãos. Quem pensa que isso aí não tem nada a ver, que isso é conversa de pastor para pregação de domingo. Gente, disso depende a sua existência. Olha para mim aqui nos meus olhos. Disso depende a existência da sua família. Porque se tem uma família descompromissada com Deus, ou seja, que expectativa tem essa casa? Gente que não ama Deus, gente que não busca Deus, a tendência do ser humano é se envolver com o sistema. E Deus se torna um coadjuvante na nossa vida. Essa é a tendência do ser humano. Então, quanto mais eu me disponho a buscar a Deus, Deus vai encher o meu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. Não é isso que a palavra de Deus diz? E a palavra de Deus não mudou, é a mesma ontem, hoje e será a mesma. É o Senhor que fala, é o Senhor eterno. Então, eu quero que você pense nisso e que você leve a muito a sério isso que eu estou falando aqui nessa noite. Renova a sua busca por Deus, peça a Deus que possa avivar o teu coração, a tua vida de oração, a busca e a procura pelo Senhor, pela voz de Deus. Nós servimos um Deus que tem boca e fala. Nós podemos ouvir Deus quando nós lemos a palavra dEle, quando nós meditamos na palavra dEle, quando nós memorizamos a palavra dEle, quando Ele se torna parte da minha vida, não somente um visitante, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, aquele que habita na presença de Deus. E isso, a gente não pode abrir mão disso. E a terceira ponto da oração de Abacuque aqui, Abacuque capítulo 3, versículo 2, é que o Senhor possa fazer conhecido nos seus dias a sua obra. Ou seja, Deus, Ele levanta um homem, Ele levanta uma mulher, Ele levanta um jovem, Ele levanta pessoas para que o nome dEle seja conhecido, para que o nome dEle seja glorificado. Nós estamos numa geração que pensa de si para si mesmo, ou seja, somos extremamente egocentristas, né? Ou seja, pensamos naquilo que é bom para mim e o que vai funcionar para mim e para mim e para mim, e eu é o centro de todas as coisas. Então Deus, Ele nos salva, Ele nos restaura, Ele deposita em nós o Espírito Santo de Deus, para que a obra de Deus seja conhecida. Qual foi a última vez que nós convidamos alguém para que pudesse, até mesmo coisa simples, participar do culto, para que possa ouvir a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você se dispôs talvez a dar uma carona para alguém, para que essa pessoa possa receber a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você talvez se dispôs a ir na casa de alguém, fazer uma visita, ou saber se essa pessoa está bem, se a pessoa precisa de alguma coisa, se essa pessoa precisa de uma mão, de um abraço, de um pedaço de pão, ou coisa parecida? Ou seja, vivemos para nós e isso não agrada a Deus. Isso de fato vai fazer com que a nossa fé enfraqueça e a obra de Deus, os desígnios do reino de Deus não cheguem aos corações. Nós queremos ganhar essa cidade ou não, igreja? Amém? Então nós precisamos
pedir a Deus que avive a obra de Deus e a torne conhecida entre as nações. Nós estamos num lugar estratégico aqui. O Senhor fala que nós devemos ir às nações, né? E nós estamos no meio de um ambiente aqui que nós temos, as nações estão aqui, no Northeast, em Filadélfia. Aqui nós conseguimos alcançar povos, mas começa comigo, começa com esse incômodo santo de não querer que a coisa continue da forma que está. Eu preciso ser despertado, nós como igreja precisamos ser despertados, por isso que nós estamos trabalhando duramente para que consigamos entender como está o nível da nossa espiritualidade. Porque a gente entendendo isso e a gente se prostrando na presença de Deus e nos derramando na presença do Senhor, a atmosfera do ambiente muda. Gente, tem gente que já serve a Deus aqui talvez há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, eu não sei o tempo que você serve Deus, mas não tem nada mais poderoso do que um culto cheio da glória de Deus. Não tem nada mais poderoso quando a atmosfera está pesada com a presença de Deus. O Senhor vem assim, o peso da glória do Senhor começa a tocar o lugar. As pessoas quando chegam se arrependem. O pastor não pregou nada, só falou e a pessoa lá, o do pastor já está fazendo com que os corações se aquebrantem. Isso não é a eloquência do pregador, isso é o poder de Deus convencendo um homem. Pois a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus ia convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo. Então isso acontece quando existe de fato quebrantamento no ambiente. Quando existe saturação do ambiente com oração, com jejum, com busca de Deus. Mas se nós formos uma igreja, um povo descompromissado com Deus e com a obra de Deus, o Senhor, Ele sinceramente, eu falo isso aqui com temor, gente. Mas se nós desprezarmos Deus, o próprio Deus nos desprezará. Se nós não honrarmos a Deus com a nossa vida, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com as nossas emoções, se nós, com as nossas posturas da nossa vida, não pense que você vai adquirir o favor de Deus. Assim acontece, a gente só vê nas Escrituras Sagradas. Só lê, aqueles que me desprezam, eles serão desprezados. Então nós não podemos desprezar Deus, nós não podemos tratar Deus de qualquer forma, nós não podemos, o que nós temos que pedir, insistir, chorar, clamar na presença de Deus, que Ele possa avivar a obra de Deus nos nossos corações, para que nós nos tornemos o instrumento de Deus, para que Ele seja conhecido. O Senhor Jesus fala, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra. Ou seja, como que eu vou glorificar a Deus? Consumando a obra que Ele me confiou. É assim que a gente glorifica a Deus. Não é querendo encher o meu ventre, não é querendo fazer a minha vontade, não é querendo somente conquistar as coisas desse mundo, pois as coisas desse mundo elas vão ficar. Citei hoje pela manhã, quero repetir, não existe caixão com gaveta. Ou seja, tudo que nós estamos fazendo aqui vai ficar. Então nós temos que entender como que nós vamos lidar com o tempo, com a força, com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Se nós vamos usar isso para a glória e honra do nome dEle, porque a obra dEle seja conhecida. Então essa foi o terceiro ponto da oração do profeta Abacuque. E no quarto ponto ele fala assim, na tua ira, olha lá igreja, na tua ira, então tem ira. Mas pastor, essa mensagem é dura. Mas é palavra de Deus, eu não estou tirando, não estou inventando, eu estou seguindo aqui o que a palavra diz e a oração que foi feita pelo profeta. A gente está acostumado com um Deus bonzinho, um Deus que não se ira, um Deus que não faz o que Ele sempre fez na história das Escrituras. Então o profeta fala assim, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Essa deve ser a nossa oração. Porque o juízo de Deus, eu tenho certeza do que eu estou falando, biblicamente, sempre foi assim e não vai tardar, gente. Quando tiver oportunidade, você leia o livro de Juízes. O povo se levantava,
o Senhor restaurava o povo andava um pouco na presença de Deus, o povo se desviava do Senhor e o Senhor permitia que eles fossem invadidos e acontecia algo, ou seja, o Senhor trazia juízo sobre aquele povo, até que eles clamavam a Deus de novo, se aquebrantavam e buscavam a presença de Deus, de novo de Deus, e Deus, na sua misericórdia, Ele renovava e chamava um profeta, um homem de Deus que vinha com a palavra, e aquele povo recebia a benevolência do Senhor de novo. E assim acontecia, e a gente tem visto isso, nesses dias, gente, o nível de iniquidade está chegando ao ponto, presta atenção no que eu estou falando. Sodoma e Gomorra está ficando para trás. É sério isso. Ah, mas como é que Deus lida com isso? Como é só a gente ler as Escrituras e ver como Ele lidou no passado. Vai ser a forma que Ele vai lidar nos dias que nós estamos vivendo. Então nós estamos vendo guerra, está tendo uma guerra agora da Ucrânia com a Rússia, né? A gente está vendo questões econômicas muito sérias, inflação, possivelmente uma recessão, né? Nós estamos vendo pandemia, nós estamos vendo a possibilidade de ter falta de alimento, coisa que nós nunca vimos isso antes, uma inflação de 40%, nunca vista aqui nesse país antes, né? Mais de 40 anos sem isso, uma confusão enorme nas identidades das pessoas, as pessoas não sabem se é homem, se é mulher, se não sabe ali o que é, confundindo gênero com sexo, uma confusão enorme, né? Isso nós estamos vendo, não estou falando aqui de algo estranho, né? Não existe nem a possibilidade hoje das pessoas definirem o que é uma mulher. É uma série que está aí, um documentário, e a pergunta, defina o que é uma mulher. E as pessoas não conseguem definir. Sério isso. Né? Nós estamos vendo aí um ativismo na mídia, um ativismo no judiciário, nós estamos vendo claramente como foi nos dias do profeta, a justiça sendo torcida. Nós temos visto aí o governo cada vez mais se intrometendo na vida das pessoas, a possibilidade de mais guerras acontecerem num futuro próximo, nós estamos vendo aí a possibilidade de acontecer outras pandemias. Eu não sei você, mas eu coloco a minha esperança no Senhor. Não tem condições de colocar esperança nesse mundo, nem nas coisas desse mundo. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. E a gente deve somar aqui o coro do discurso do profeta, onde ele diz, na tua ira, ou seja, no teu juízo, lembra-te da misericórdia. Ou seja, lembra, Senhor, lembra da minha casa, lembra dos meus filhos, lembra de mim, porque com certeza, isso não vai continuar da forma que está por tanto tempo. E o profeta fecha a oração dele, ele termina a oração dele, no final ele começa a oração dele bem assim, preocupado, né, assim, bem frustrado com Deus, e Deus, ele escuta o que Deus ia fazer através dos caldeus, e ele começa esse discurso, pedir para que a obra fosse avivada, e no final do livro, lá no versículo 17 do capítulo 3, ele diz o seguinte, ainda, veja o nível de quebrantamento desse homem, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzem o seu mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Palavra de Deus para a nossa vida. A gente aprende com o profeta Abacuque como lidar com situações difíceis, como orar na presença do Senhor. E no final da oração, no final desse tempo com Deus, ele aquebranta e apacenta o seu coração e diz em outras palavras, não importa o que vai acontecer, eu vou servir a Deus. Não importa o que está para acontecer lá fora, com o mundo, com a história, o meu coração é de Deus, eu vou servir a Deus, eu vou fazer a vontade dEle, ainda que seja arrebatado, ainda que haja destruição, eu vou servir, eu vou exaltar o Deus da minha salvação. Ter uma espiritualidade saudável é isso. É não querer que Deus venha fazer a nossa vontade, mas nos espelhar na oração que foi feita no Getsemane, quando o Senhor Jesus vem e fala que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Se for possível, passa de mim, porque ninguém quer
lidar com calamidade, ninguém quer lidar com situações duras da vida. Nós queremos conforto, sombra, água fresca, isso é o que eu quero, gente. Isso é o que eu quero, mas a gente vendo assim um panorama do mundo que nós vivemos, das situações que nós estamos enfrentando, conhecendo o Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos, nós sabemos que esse nível de iniquidade ele não vai continuar por muito tempo. Então nisso nós pedimos e clamamos ao Senhor: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia, e eu vou servir o Senhor independentemente. E vou mais ou menos o que falava Josué, né? O que falou Josué: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Esse é o discurso que a gente deve ter, gente. E disso deve depender a nossa existência. Ou seja, se tem esforço que vale a pena gastar o esforço, é para que a gente possa conhecer mais de Deus e a gente possa servi-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E aí a gente vai chegar no final da nossa caminhada, a gente vai poder olhar para trás e falar assim: valeu a pena. Valeu a pena. Pois as coisas desse mundo, elas são passageiras. E se a gente se apegar a elas, nós vamos ser frustrados na nossa caminhada. E eu não quero que você seja um frustrado. Eu quero que você seja um vitorioso. Eu quero que você possa, de fato, parar no final da sua caminhada de fé, na sua vida, você olhar para trás, olhar para os lados e você, com convicção, falar assim: valeu a pena servir a Deus. Valeu a pena andar com Deus. Valeu a pena fazer aquilo que Deus me falou para fazer. Valeu a pena obedecer. Valeu a pena. Eu queria que você pensasse nisso nessa noite. E nós vamos ter um tempo aqui, nesse momento, para que nós possamos pedir que Deus possa trazer individualmente a cada um de vocês, a mim também, aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer nesses dias. Nós vamos colocar o nosso coração na presença de Deus. Você escutou a palavra de Deus nessa noite. Você escutou que Deus está falando com você claramente aqui nesse lugar. Mas nós não podemos receber aquilo que Deus está nos entregando e não nos posicionar. Se você fala assim: não vou posicionar, você já se posicionou. Se você fala assim: eu não creio, você já se posicionou. Se você abraçar e de fato se dispor, Deus vai te fortalecer para que a sua vida seja transformada. Em todos os aspectos da sua vida. Você conhece a sua história, você conhece as suas lutas, as suas debilidades, você conhece tudo. Deus, Ele não te chama porque você é perfeito. Ele te chama porque você é filho. Ele te chama porque você é precioso. Ele te chama porque você é amado pelo Senhor. Ele te ama e te ama tanto, ao ponto que Ele vem e envia o Filho dEle, para que você fosse restaurado numa condição de morte, numa condição de calamidade. Esse é o Deus que nós servimos. Eu queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.